Isaías, capítulo 11, versículo 1 em diante. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Ou seja, aqui está a profecia que Isaías entregou para o povo de Israel 600 anos, cerca de 600 anos antes do seu cumprimento. E esse primeiro versículo do capítulo 11 de Isaías, essas palavras, mostram que haveria de nascer um rei. Haveria de nascer um rei. Haveria de nascer um rei na casa de Davi, na casa de Jessé, da linhagem de Jessé. E nós sabemos que esta profecia se cumpriu e o renovo frutificou e o rebento do tronco de Jessé brotou. E nós estamos falando do Rei Jesus, que é o Rei dos judeus, o Rei de Israel, é o Rei dos reis, é o Rei eterno e é o nosso Rei também, o Senhor Jesus. E a profecia continua dizendo: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Ou seja, quando a profecia diz e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, aqui está indicando a humanidade deste rei, do Rei Jesus, que ele haveria de se tornar homem, e o Espírito do Senhor haveria de repousar sobre ele. E isso se cumpriu com o Filho de Deus, que se encarnou e nasceu na casa de Davi, da descendência de Davi. E o Espírito do Senhor repousou sobre ele. Nós podemos ver quando João Batista batizou o Senhor Jesus, que já era de quase 30 anos. O Espírito Santo, em forma corpórea, desceu como pomba sobre o Senhor e repousou sobre o Senhor. Por isso diz a profecia: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus, do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus aqui nessa terra, como homem, ele tinha repousado sobre ele o Espírito da sabedoria, ou de sabedoria, e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, os 7 Espíritos de Deus, que são mencionados em Apocalipse 1, 4 e em demais passagens do Apocalipse. 7 manifestações do Espírito Santo. O Senhor Jesus como homem, o Espírito Santo estava repousado sobre ele, tinha repousado sobre ele, e se manifestava, lhe dando sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. E ainda é dito na profecia: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres
e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Aqui a profecia, ela começa a abranger um período que vai além do nosso tempo presente. Ela começa a abranger um futuro que ainda virá. Quando diz, mas julgará com justiça aos pobres, ou seja, podemos lembrar que Jesus há de julgar a igreja. Assim que ele arrebatar a igreja, ele há de julgar, há de haver o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. E nesse tribunal, o Senhor há de julgar a cada um segundo as suas obras, para dar o galardão a cada um de seus discípulos, a cada um da igreja. E repreenderá com equidade os mansos da terra. Podemos lembrar aqui do povo de Israel, do remanescente de Israel, depois do arrebatamento da igreja, onde o Senhor vai tratar com eles, repreendê-los através da angústia de Jacó, da tribulação, da grande tribulação, do princípio das dores e das dores. O Senhor há de repreendê-los, mas eles hão de herdar a terra, como disse o Senhor Jesus. Jesus disse aqui em Mateus, no capítulo 5, a respeito dos mansos. Veja o que Jesus disse: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Esses mansos aqui da terra são o remanescente de Israel e as ovelhas dentre os gentios que ficarem do lado do povo de Israel na grande tribulação. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Matará ao ímpio. Quem é o ímpio? É o anticristo. Está profetizado que o Senhor Jesus há de matar o anticristo com o sopro dos seus lábios. Nós podemos ver isso aqui em 2 Tessalonicenses, onde está escrito aqui assim, 2 Tessalonicenses 2, 6. Vamos ler 2, 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, que é o amor da verdade, né? Até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, esse ímpio aqui, que vai ser morto pelo Senhor Jesus, é o anticristo. E essa profecia se cumprirá lá em Apocalipse 19, quando está profetizado. Nós podemos ver aqui em Apocalipse 19, está profetizado o seguinte: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou.
os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aí está, meu amigo, minha amiga, isso vai acontecer. Não aconteceu ainda, vai acontecer. O versículo 5 de Isaías 11. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. Não podemos esquecer que aqui está falando a respeito do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que virá com justiça, com fidelidade. E a partir do versículo 6, é profetizado aqui a respeito de como vai ficar essa terra depois que Jesus matar o anticristo, depois que Jesus voltar na sua segunda vinda para Israel, 7 anos depois do arrebatamento da igreja. Está escrito: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos. E o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos se deitarão juntos. E o leão comerá palha com o boi. Já pensou? O leão comendo palha com o boi. Os animais não vão ser carnívoros. Não vão matar uns aos outros, nem os animais vão matar uns aos outros. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Ou seja, o basilisco, a áspide, cobras venenosíssimas, não vão fazer mal, não vão matar ninguém. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Ou seja, Jerusalém, o lugar do repouso do Senhor vai ser glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Pátrios, e da Etiópia, de Elã, e de Sinai, de Ramate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão sob os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão aos do oriente. Em Edom e Moabe, porém, porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo, dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que por ele passem com sapatos secos. E haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Finda-se aqui o capítulo 11 de Isaías, e nós vimos do versículo 6 em diante a profecia a respeito do milênio. Como está escrito aqui no livro de Apocalipse, eu vou ler para você nesse momento, como está escrito aqui: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esses 1000 anos vão se cumprir aqui nessa terra. Agora, aqueles que rejeitam Cristo Jesus hoje não vão ver o milênio, não vão ver o Senhor na sua glória sendo-lhes favorável. Aqueles que não querem Jesus não vão ter parte na primeira ressurreição, mas irão ressuscitar na segunda. Vão morrer em uma vez, vindo depois disso o juízo, e vão ver Jesus como juiz diante do grande trono branco, e vão perecer eternamente, sendo atormentados no lago de fogo e enxofre. Minha amiga, meu amigo, você que está me ouvindo, ouça a palavra de Deus, venha para a igreja, deixe Jesus ser o seu Senhor, reconheça Ele como seu Salvador, peça perdão pelos seus pecados, e deixe Jesus mudar a tua vida. Deseje andar em novidade de vida. O arrependimento, ele é um dom de Deus para aqueles que ouvem o Evangelho e creem. Nós estamos aqui na Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Nesse domingo, 7 da noite, vem estar conosco, participar de mais uma reunião de fé. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.